Boa noite. Eu estou aqui com meu amigo William. Nós vamos gravar mais um Evangelho para o Naufé. Hoje é dia 25 de junho, quinta-feira. Boa noite. Boa noite, Lu. Tudo bom? Tudo, e você? Tranquilo. E aí, tá preso dentro de casa? Tem que estar, né? Nesses tempos loucos, é melhor ficar em casa. Sim. Sua mãe? Tá bem, tá aqui em casa, né? Ah, ela não Esses tá dias. lá no... Ela A tá aí gente com começou vocês? a ficar comigo. Essa Ai, que semana vai ficar bom. aqui comigo. Ai, que bom. Melhor assim, né? Sim. Então a gente vai falar hoje sobre um tema muito familiar a nós, você não acha? Acho. Pelo menos particularmente a mim, é muito, Gente, muito o me nosso tema toca. de hoje é o egoísmo. Que pena que é familiar a nós. É muito, muito próximo. Podia ser um tema, né? Caridade, doçura, né? Mas não. Eu tô relendo a biografia do Chico, né? Feita pelo Marcel Sotomayor, né? E aí e estava lendo o texto aqui para vir para cá. Aí lembrando, né, associando os dois textos, né? Nossa, realmente o Chico é outra coisa. É outro nível, né? É outro nível, outro nível. Desde pequeno, né? É Desde outro nível lamber, de espírito. desde lamber a ferida até quando ele era criança, né? Que ele teve que lamber a ferida do primo para curar, É. até. Então, assim, a gente está muito longe, assim. Pois é, Então vamos ver o que Jesus nos Vamos diz lá. para ver se a gente chega mais perto. Quer começar a leitura? Pode ser. Vou ficar meio de lado porque o meu livro é grande aqui. Tá bom. Cabe aqui. Que eu comprei um livro com letra para quem tem problemas de visão. Ó, vamos Tá lá. certo. A idade chega. Vou começar, tá? Então, Tá. capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O egoísmo, o item 11. O egoísmo está chegando. Desculpa. O egoísmo está chaga. Desculpa. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Você fala quando tiver que parar, tá? Tá bom. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-la em si próprio, pois esse monstro, devorador de todas as inteligências, este filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade. É por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Acho que pode parar, Uhum. Então ele já começa dizendo que esse nosso conhecido aí, ele é uma característica que precisa ser extirpada da terra, né? Precisa Uhum. ser extirpada dos nossos corações, porque ele é a causa de todas as misérias. Então, assim, é um defeito que nós ainda temos que tem muitas consequências. Lu, eu acho que ele coloca aqui uma coisa logo no primeiro, né? O egoísmo é esta chaga da humanidade, né? Talvez seja uma outra forma de sinônimo que o espírito coloca aqui, né? Em vez de colocar como defeito em si, ele coloca como uma doença, né? Ah, tá. Então, assim, se é uma doença, é algo que a gente pode trabalhar e buscar um entendimento, buscar uma cura, né? Então,
talvez exista um remédio, né? Porque a gente for trabalhar historicamente, né, a chaga, a doença, né, que marcava, ou até mesmo agora, lembrando agora, das chagas que o Cristo, né, foi pregado na mão, que tem algumas pessoas que trazem símbolos também, né? Mas na verdade eu quero falar da doença em si, né? Então lembrando da peste, lembrando né? Então quer dizer, é uma coisa que marca todos nós, né? Mas que em algum momento vai encontrar uma cura para isso, né? Então ela isso tem que ser extirpado, não nós, né? Porque também às vezes ele fala isso, às vezes dá isso a entender. Pô, mas se é uma coisa que está conosco, ela tem que ser extirpada. Quer dizer, então, nós seres humanos temos que ser extirpados também? Não. Não, né? O que tem que se extirpar é a doença, né? Essa chaga que nós trazemos dentro de nós, nos achando o último biscoito do pacote, né? Por isso que eu gosto eu gosto muito do Chico, né? Tem gente que faz muitas críticas e algumas fazem algum sentido, outras não, né? Mas tem uma passagem nesse livro do Marcel Sotomayor, eu tô olhando para lá porque ele está ali em cima ali. E eu queria pegar a capa para mostrar. Pode E pegar. posso só um minutinho. Tá. Desculpa. É esse aqui, ó. Imagina. É As Vidas de Chico Xavier. Ah, Aqui levanta é a mais. biografia. Aí. Deu para Tá ver. dando para ver? Deu. Aí? Então, esse é um livro que ele não foi feito. É um livro que o jornalista fez, né? Que é o Marcel Sotomayor, né? Então, ele tem uma parte nesse livro que o Chico ele recebe uma carta e aí um rapaz, eu não lembro da onde, mas o que ele estava solicitando a presença do Chico, porque ele estava com um processo obsessivo, né? E ele precisava do Chico e só o Chico poderia ajudar ele, né? Aí o Chico pede dispensa do trabalho um dia e vai. E vai em busca desse cara, entra no trem, tudo, né? Aí quando ele entra no trem, o Emmanuel aparece para ele, né? Aí o Emmanuel pergunta: não, não temos trabalho hoje, né? Aí o Chico responde: fala, então aqui eu recebi uma carta, você sabe como que é, né? Então eu tô indo lá ajudar o irmão, né? Aí o Emmanuel vira para ele e fala assim: mas lá não tem nenhum outro médium? Tem ninguém que possa ajudar ele? Quer dizer, você tem que sair daqui, largar tudo, ir até lá, né? Não tem quem direcione, quem aponte, né? Aí o que o Chico faz? Ele desce do trem e volta para. Ele não Né? vai. Aí ele escreve, não vai. Aí ele escreve pro rapaz, né? E ele indica uma outra pessoa que pode ajudar, né? Entendi. Então, se o Chico, se o Chico traz um pouco disso, né? Imagina nós, né? O Chico lambedor de feridas, né? Então, às vezes a gente acha que tá, às vezes a gente acha que é demais, né? E a gente Sim. acaba não abrindo espaço para os outros, né? Tem no, você tá uma outra biografia que é a biografia do Divaldo, né? Aí o Divaldo vai até a casa do Chico, né? E quando ele chega lá, ele se encanta, o Divaldo se encanta com o trabalho do Chico, né? O Divaldo começando na mediunidade, né? Aí ele pergunta pro aí ele numa conversa com o Chico, ele pergunta pro Chico: Chico, não posso ficar aqui?" Aí o Chico vira para ele e fala: "Nós somos dois postes de luz, né? Então Sim. a gente tem que ficar longe porque a gente ilumina mais pessoas." Aí é a humildade, né? Aí é o ponto que você. A humildade, quer dizer, você sabe a capacidade que você tem, você sabe a capacidade do outro, e sabe que a luta, nós dois estamos na mesma luta, mas a gente tem que estar distanciado uns do outro, que é para poder iluminar um espaço maior, né? Então, quando a gente, quando a gente amadurecer, né? Quando a gente conseguir perceber as nossas capacidades, né? E conseguir desenvolver elas de verdade no trabalho do bem, a gente começa a curar essa chaga dentro de nós, né? Porque a gente
saber que nós temos qualidades não quer dizer, não é a qualidade do outro. E não é colocar a sua qualidade sobre a outra. Ah, mas eu sou melhor. Ah, mas eu recebo o espírito H, o X, né? Então, quando a gente conseguir observar isso, saber que todos nós temos vozes e temos um potencial, a gente vai começando a curar dentro de nós essa chaga. Vai diminuindo o nosso egoísmo, né? A gente vai percebendo que outras pessoas conseguem fazer o trabalho também. Sim, Ui. Eu acho que eu falo muito. Você mandou parar, tá? Não, peraí, então vamos ler Para, mais um eu vou pra pouco. frente. Mas foi bem legal porque... Senão desinvesta. Não, mas olha só, né? Eu estava num pensamento de egoísmo das coisas, sabe? Aquele pensamento mais raso, né? De não querer dividir o que a gente tem, né? De um ter o supérfluo e o outro ficar sem o necessário. E agora a gente está falando do egoísmo de outro nível, né? Desse que a gente não percebe às vezes, da gente se achar tão importante, tão bom que o outro, né, não vai fazer tão bem quanto a gente, que também é um egoísmo. Mas é a mesma. Eu entendo que seja mesmo, tá? Sim, Porque quando eu não quero dividir o que eu tenho, é porque eu entendo que eu sou mais importante do que o outro. Quer dizer, o outro não precisa ter, né? Então é meu. Eu tenho. Eu conquistei, eu trabalhei, né? Então é meu. Quer dizer, você não quer ceder, você não observa a dificuldade, a necessidade que o outro tem para chegar, né? Quer dizer, você sim, chegou e então eu sou o vencedor. Se eu cheguei é porque eu mereci, eu venci, eu lutei, né? E a gente tem a dificuldade do outro, né? sim. Vou ler mais um Então pouquinho. eu entendo que seja o mesmo egoísmo. Tá bom, vai lá. Ó, então eu vou seguir aqui. Ele fala assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: Que lhe importa? Disse mesmo aos judeus: Esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humana, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril. E para isso é necessário primeiro expulsá-los de vosso coração. Quer comentar, Ui? De novo ele faz essa analogia com a doença, né? E aí aqui eu acho que ele dá o remédio, né? Que ele dá a solução. Acho que lá na frente ele fala de caridade, né? Que também é um caminho, né? E aqui ele fala que é o cristianismo, né? Na verdade é seguir o Cristo, né? Seguir os Sim, exemplos do Cristo, que é o caminho para isso, né? Eu acho que o mais próximo de nós, voltando, né? Voltando no Chico, né? Talvez o mais próximo de nós que teve mais próximo de seguir esse caminho do Cristo é o próprio Chico, né? Ele fala daqui desse contexto ele fala do Pôncio Pilatos, né? Que lava a mão, né? Quando eu dou aquele exemplo do Cristo, do Chico lá no trem, pode parecer um pouquinho com isso aqui, né? Porque o Chico ele volta, né? Então pode parecer, tá? O Chico abandonou alguém que precisa, né? Não, né? Ele arrumou uma solução, né? Ele arrumou uma outra solução que não necessariamente precisava só da presença dele lá, né? E no caso aqui do Pontos
Pilatos, né, ele estava junto, então ele podia interferir naquele momento ali, porque era o momento onde ele vivia, o mesmo espaço, o mesmo tempo, né? Então ele podia interferir definitivamente entre o Cristo ir para a cruz e não ir para a cruz. E mesmo ele sabendo da inocência, ele lavou as mãos, né? Quer dizer, ele não se posiciona, né? Ele deixa que a coisa passe, né? Então, às vezes, quando a gente não fala, né? Quando a gente percebe algo errado e não se posiciona, quando a gente detecta que existe um problema e a gente deixa a coisa seguir porque a gente não quer se envolver, isso também é uma forma de egoísmo, né? Isso é uma falta de caridade, né? Sim. Então, a gente tem que procurar procurar a todo momento esse entendimento, né? O Cristo, em momento nenhum, ele deixa de se posicionar. E o tempo todo ele é questionado, né? Ele é chamado ao enfrentamento, né? E o tempo todo, dentro da forma dele, né? De amor e de paz, ele se coloca, né? Ele se Sim. posiciona. E aí, toda vez que os escribas fazem isso, né? Questionando ele de várias formas, ele vai se posicionando e trazendo uma nova informação, onde vai deixando aqueles os seus interlocutores, né, de saia justa, né? Então é dessa forma que a gente tem que observar o mundo, né? É Sim. nessa essa coisa doce, mas de postura e de posicionamento, né? Com aquilo que a gente acredita, né? Somos cristãos ou não somos cristãos, né? E ser cristão é o quê? O que é ser cristão? Ai, vamos Ser olhar para o Cristo, cristão né? é Como que o seguir o Cristo era? mestre, né? Oi, Uhum. você está lendo aí, Pode falar. tá relendo aí a biografia do Chico? Eu estou relendo o Paulo Estevão, né? E aí é muito Uhum. interessante assim a dificuldade, né, que os apóstolos tinham para continuar, né, na missão de difusão do evangelho, né, nos enfrentamentos que ocorriam, né, a perseguição, né, aquela briga do judaísmo contra o cristianismo. E aí, e eu lendo lá, eu acho que Paulo ou Barnabé, eles falam assim, a doutrina de Jesus vai transformar o mundo. E isso faz tantos anos e o nosso mundo ainda não transformou do jeito que deveria, né? Eu acho que transforma. Sei lá, talvez eu seja poliana, né? Mas eu acho que houve uma transformação. Precisamos transformar muitos, né? Uhum. Eu, eu, eu tô lendo, eu tô relendo a biografia do Chico, porque na terça ou na segunda-feira, na Globo, passou um trecho do documentário João de Deus, né? Não sei se você chegou a ver. Não. Que tá na Globoplay. Eles fizeram um documentário na Globoplay, né? E aí na Globo passou o primeiro capítulo, né? E aí eu tava vendo aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso, né? Como aquele homem conseguia conduzir aquele monte de gente e fazer aquilo com aquelas mulheres, né? E elas Uhum. e com algumas delas mais de uma vez, né? Eu falei, nossa, mas que coisa aí, todo mundo ali buscando a cura, né? Buscando a cura física, né? Aí eu falei, não. Aí eu fiquei assim, mas isso é espiritismo, né? Mas esse cara era espírita? A primeira coisa que você faz é negar, né? É. Esse cara é espírita, né? E de verdade ele não era espírita, né? Se você for É. ver como ele trabalhava, você viu, né? Então, ele era o centro de tudo aquilo, né? Uhum. Então era uma coisa muito, né? Muito a postura dele era uma postura tanto quanto mediunizado, né? Quanto não, a postura dele era muito é, Personalista, né? dura, personalista, muito vaidoso, muito cheio Uhum. dessa coisa, assim, né? Você olhando agora, né? E, e,
E quando o Cristo fala de cura, né? Quando você, então, aí eu comecei a ler porque eu falei, não, isso não é espiritismo, eu preciso ler alguma coisa. Aí eu lembrei da biografia do Chico, falei, deixa eu reler, né? Aí a postura do Chico, quanto médium, era completamente diferente, né? Uhum. De luta, de entendimento, de busca, quer dizer, né? De abrir mão, né? O tempo todo abrindo mão das coisas, dos bens, do cuidado com a família, né? E tudo mais. Então, uma coisa completamente diferente. Falar, não, então isso aqui está mais para o espiritismo, né? Isso aqui é espiritismo, né? Aquilo realmente não era, aquele homem não era uma pessoa doente, né? Sim. E ele não entendeu a mensagem do cristianismo, né? Porque quando Cristo cura, né? Né, quando o cego vai lá buscar e o Cristo cura ele da cegueira, né? Então essa é a cura, né? O Cristo nos cura da cegueira, né? Talvez o Cristo não tenha curado o cego, né? Mas talvez simbologicamente o Cristo está falando que ele cura a cegueira do nosso egoísmo, a cegueira da nossa vaidade. Então, são todas essas doenças, né, que o cristianismo é o remédio, né? Então, eu acho que é nisso que nós temos que nos pautar, né? Então, o Chico escreveu 400 e tantas obras, né? Ele foi lá Sim. em cartório e disse: nenhuma dessas obras foi eu que escrevi, né? E todo o dinheiro era doado, né, para entidades, né, que fazem a caridade ou que fazem a propaganda, a divulgação da doutrina, né? Então, isso é isso é curar, né? Quer dizer, você abre mão dos títulos. As pessoas falam, não, mas o nome dele está lá no livro. É porque precisa ter o nome do autor, Uhum. precisa ter o nome dele lá. Não pode ter o nome só do espírito. Tem que ter o nome Uhum. do cara que colocou no papel, né? Então, isso é muito bacana. Aí eu fico olhando, né? Será que eu teria será que eu tenho essa capacidade de não assinar uma coisa dessa, né? Será que alguém vier um tapa e falar, William, você que fez tal coisa? É, fui eu mesmo, né? Fui eu, né? Quer dizer, e, e não somos só nós, né? É um trabalho de equipe, né? Sim. Sou eu, o centro que eu trabalho e a espiritualidade, né? E muito Sim. mais a espiritualidade, né? Porque nós somos muito falhos, né? Então, quando ele coloca esse exemplo, né, aqui, o, o Pilatos ele não consegue ver, ele não consegue se curar. O Cristo está na frente dele, ele sabe que aquele homem é inocente, mas para ele é uma carne, tanto Uhum. faz. Né? Sim. Então, Não tem importância. não tem Deixa eu te importância. perguntar uma coisa. Pergunta. Ele fala aqui que a gente precisa expulsar o egoísmo da Terra para que ela possa se elevar na escala dos mundos. Você vê essa situação que a gente está vivendo, né? A crise, a pandemia, como uma passagem aí da Terra para uma escala mais evoluída? Eu acho que todas as coisas que acontecem, elas servem para isso, né? Uhum. Agora, assim, quem de nós vai perceber isso como uma oportunidade? Né? Quem de nós vai pegar isso e vai entender, falar, não, olha, essa é uma oportunidade de me revisitar, né? Essa é uma oportunidade de olhar para o próximo, né? Quem de nós vai fazer isso, né? Quem de nós está andando sem máscara na rua? Quem de nós está em casa, podendo estar em casa, está em casa? Uhum. Então, assim, são coisas muito pequenas, né? Que vai fazer com que a gente transmude, né? Porque o planeta ele só evolui se nós evoluirmos, né? Uhum. O planeta é um pedaço de matéria, né? Sim. Agora, nós que temos que observar a oportunidade, né? Quantas e quantas doenças já não existiram? A gente está falando de chaga aqui, né? Então, estou falando da peste, né? Então, teve a peste negra, a peste branca, e quantas outras doenças contagiosas estiveram no mundo? O Uhum. HIV, o ebola, coisas mais restritas e maiores, né? Então, tudo isso acontece para a evolução nossa, individual e de grupo. Uhum. Mas quem de nós consegue observar isso? Né? Entender que é um momento de transição nossa. Né? Uhum. Então, dentro desse contexto, eu entendo que sim.
entendo que é uma Entendi. mudança, mas quem tem que mudar é nós. Porque quando a gente fala planeta, né, a gente vê muito A bolinha redonda. a bolinha redonda e o grupo como um todo, né? É. O grupo como um todo a gente evolui e aí a gente serve de exemplo para que os outros observem e também busquem uma melhora, né? Sim, Espero que nós conseguimos aproveitar a oportunidade, talvez. tomara que façamos cada um de nós a nossa parte, né? Uhum. Segue a leitura aí, Ui? Tá. Ou quer que eu leia? Você lê? Leio, Pode ler? eu leio. Então, ó, item 12. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Me identifiquei aí, Ui, quando ele fala que essa corrida do mais esperto, né? É assim que a gente vê a nossa vida, né? De novo eu vou recorrer ao Chico, né? Porque é muito engraçado, porque uma das críticas que a gente vê ao Chico é a forma como ele lidava com as coisas, né? Então, ele nunca respondia afirmativamente, né? E ele estava o tempo todo, naquele jeito pacífico, harmonioso, né? Uhum. Então, eu acho que é esse o sentido, né? A gente leva tudo muito a ferro e fogo, tudo muito a disputa. A gente quer ser o melhor, quer ser o mais rápido, a gente quer correr Uhum. no trem para sentar, né? Uhum. Senta no colo das pessoas, né? Então, assim, a gente nunca pode ceder, né? A gente É. nunca pode ceder nada, a gente nunca, a gente não para entender porque o outro tá gritando, né? Uhum. Então, se o outro tá gritando, ele tá me agredindo, e às vezes ele não tá te agredindo, às vezes ele só tá gritando, né? Uhum. E às vezes quando você para procurar entender o porquê da gritaria, aí você fala, ah, tá, então é isso, né? O outro também tem dor, né? Então, a gente não faz isso, a gente faz muito pouco isso, né? Na rua e dentro da nossa casa também, né? A gente não para. Às vezes, quando a gente vai perceber que o outro está gritando, né? A gente vai saber o porquê, a gente já gritou também, né? Sim. Aí o outro fala, não, mas eu estou gritando por isso, né? Às vezes a gente para para entender, né?
E às vezes a gente finge que não entendeu, né? Como Pilatos, como, né? Então, então acho que é esse o caminho, né? A gente viu muitas guerras, né? No mundo, né? Eu acho que uma guerra que a gente não viu, que é uma guerra de um homem só, que um homem só conseguiu expulsar os ingleses de um país, né? Um homem só conseguiu expulsar os ingleses de um país, sem dar um tapa na cara de ninguém, sem xingar ninguém, né? E os ingleses foram embora, né? Que é o Gandhi, né? Uhum. Então, o Gandhi ele conseguiu fazer uma movimentação na Índia, os ingleses foram embora da Índia e ele nunca xingou os ingleses, porque ele dizia que o problema não eram os ingleses, o problema é como os ingleses se comportavam com os indianos, né? Então, o que eles faziam com a Índia, né? A forma que eles exploravam, a condição que eles deixavam aquela população, que, né, abstraindo riqueza e levando. Então, assim, o Gandhi conseguiu, né? O Gandhi conseguiu. Aí você vai dizer para mim, mas ele morreu assassinado, né? Por um indiano, né? Eu ia dizer isso, Né? Mas, mas, mas ele conseguiu, né? Aquilo que ele se colocou, ele conseguiu. Talvez aquele indiano não tenha entendido, né? Não tenha entendido aquilo que ele fez. Mas, por exemplo, se a gente for lá para os Estados Unidos, né? O Luther King conseguiu, entendeu, né? E fez a mesma coisa, né? Com menos sucesso. Se nós vamos olhar pelo que aconteceu com ele e como os americanos são racistas até hoje, né? Quer dizer, não é só os americanos, mas como que isso se manifesta lá. Mas ele seguiu assim, né? Ele como postura, né? Como postura, como escolha de um indivíduo cristão, ele conseguiu. Então, o cristianismo, o amor é o remédio para isso tudo, né? Então a gente tem exemplos de que é possível, né? Nós temos aqui três, fora o Cristo, que o Cristo é a concur, né? A gente tem Gandhi, a gente tem o Chico, a gente tem o Martin Luther King, a gente podia colocar aqui ainda na Índia Madre Teresa, a gente poderia colocar na Bahia, eu sempre me foge o nome dela na Bahia, Irmã Dulce. Irmã Dulce. Então, assim, nós temos exemplos de que o amor é grande, né? A Irmã Dulce vai lá pedir, né? A gente às vezes tem vergonha de fazer uma atividade, de pedir, né? A Irmã Dulce Uma está lá na campanha feira, Alta de Souza. por exemplo. A Irmã Dulce vai lá na feira e pede uma coisa lá pro rapaz lá, e o rapaz pede cospe na mão dela, né? Ela fala, esse aqui é para mim, agora é para meus pobres, né? E aí o cara não tem, vai lá e ajuda ela, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo, né? Uma coisa que eu estou pensando muito nesses dias, hoje eu até estava pensando sobre isso, o que nós vamos fazer depois disso, né? A gente está aqui refletindo, pensando, né? Todas essas coisas vão passar, né? Quando isso passar, né? O que nós vamos fazer? Né? Como nós vamos nos comportar com esse novo normal? O que nós vamos fazer das nossas vidas? Vamos continuar egoístas? Né? Vamos continuar sem pensar no outro, né? Hoje, por exemplo, um monte de gente desempregado, muito provavelmente nós vamos ter a maior recessão da história, né? Sim. Os centros espíritas vão estar bombando. E como que nós vamos fazer? Vai ser um desafio, Uhum. E aí mais, né? E como que nós vamos trabalhar? Porque a gente pensa longe também, né? Voltando, né? E como que nós vamos fazer com o trabalhador espírita desempregado que muitas vezes tem vergonha de ir lá pedir? De falar, olha, preciso. Como Sim. que nós vamos lidar com esse companheiro? Então, tudo isso é sair do nosso eixo e ajudar efetivamente, né? Às vezes a gente Sim. está preocupado a gente está preocupado lá com a África passando fome e a gente tem que estar preocupado com a África passando fome. Mas a gente tem que resolver aqui. Que foi o que o Emmanuel disse pro Chico, né? Fala, Chico, tá, você vai lá, mas não tem ninguém lá, e aqui? Como é que fica aqui? A gente precisa Sim. de você,
né? Porque o trabalho que você vai fazer aqui vai abranger muito mais coisas, né? O exemplo que você vai dar aqui vai servir para que outros se movimentem em outros lugares. Quando a gente começa a entender o que nós vamos fazer, o que nós precisamos, a gente vai sufocando essa chaga dentro de nós, né? Então a gente vai nos amando e começa a amar aqueles que estão à nossa volta, e aí isso vai se irradiando, né? Pelo menos deveria ser assim. Vai ser. Parece pessimista, né? Eu fechei de uma forma meio pessimista, né? Mas, mas não tem outro caminho, né? O O caminho caminho é o amor. é o amor, né? Não tem outro caminho. Quanto isso vai levar, eu não sei para o outro, né? Mas como ele diz aqui, eu tenho que saber para mim, né? Sim. Essa medida é minha, né? Eu tenho que amar. A Luciana, eu rezo para que a Luciana ame, né? Mas eu tenho que amar, né? Eu tenho que amar a Sim. Luciana, eu tenho que amar, eu tenho que ser um indivíduo melhor, né? Sim. Aí, voltando de novo, né, a pergunta que você fez, né? Essa pandemia é para evoluir? Claro que é. Para evoluir a mim, o William. Uhum. Uhum. Isso mesmo, que a gente aproveite essa oportunidade, né? Que a gente não deixe para as próximas dificuldades, porque toda dificuldade que chega na nossa vida, ela é necessária e ela tem alguma coisa para nos ensinar, né? Oi, o pessoal lá de Minas Gerais, eles falam que o Chico tinha tanta bondade no coração que ele não comentava nem assim coisas da vida das pessoas, né? Ele jamais comentaria. Mas que, por exemplo, diz que teve vezes das pessoas falarem para o Chico assim: Ô Chico, é verdade que a Maria Madalena era prostituta? E ele falava assim: eu não sei disso, não. Não sei. Sabe assim, com bondade no coração. Aí depois diz que depois falaram assim: Ô Chico, e o Judas? É verdade que ele se enforcou? Também não tô sabendo. Assim, sabe, com tipo, isso, o que que isso vai nos acrescentar, né? Nada. A gente está muito preocupado, né? A gente fica muito preocupado com a atitude dos outros, né? É. E E aí, Jesus ele dizia, né, Ui, segue-me tu, deixa o outro, né? Faz você. cada um no seu tempo, cada um no seu momento, né? Exatamente. A gente só não pode, a gente só não, a gente, como foi dito, né? A gente tem que posicionar, ter posicionamento, né? Às vezes na casa espírita, né? A gente às vezes deixa de fazer algumas coisas ou dizer de algumas coisas para o colega, principalmente em nome do trabalho, ou até mesmo coisas que depõem contra a própria doutrina, né? Em nome da caridade, né? Sim. Ah, mas como que o outro vai entender, né? Então, não sei, mas algumas coisas precisam ser posicionadas, né? Ah, sei lá, vou dar um exemplo bobo, tá? Disciplina de horário, de como se Sim. comportar, de como falar, de como, né? A roupa, né? A roupa, é, às vezes como que você se comporta, né? Né? Então, assim, tem que ser posicionado, né? Às vezes como você lida com o trabalho, né? Geralmente a gente tem uma dificuldade mais com o médium que tem lá os cacuetes e os trejeitos, né? Então a Sim. gente fica tudo, aí geralmente os mas é o espírito, não, mas você é o médium. Então é sempre, então, assim, tem coisas que têm que ser colocadas com toda educação, com todo cuidado, né, para melhoria do trabalho, mas existem algumas coisas que têm que ser colocadas. Agora, o que está lá fora, o que está fora disso, né, o que diz a respeito à vida das pessoas, é cada um com a sua vida, né? A gente esquece muito, eu vou usar o meu chavão, né? A gente esquece muito que nós somos seres espirituais, né? Com uma experiência na matéria, né? E essa experiência na matéria vai nos levar à espiritualização, né? Não vai nos levar a ser espíritas, né? Vai nos levar à espiritualização. Então, assim, todos nós estamos nesse processo. A gente tem que acreditar nisso de verdade, que nós somos seres espirituais, numa experiência na matéria, né? E essa experiência, conforme nós vamos lidando com as dificuldades, nós vamos nos tornar espiritualizados. Espíritos todos nós somos. Sim.
Tá? Tá bom, I. Eu vou. Você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não, acho que não. I, Falei muito demais, ó. obrigada, tá? Por me De nada. acompanhar nesse evangelho. A gente vai seguindo aí as orientações do governo, né, com relação ao retorno das atividades. À medida que as coisas melhorarem, a gente vai verificar isso. Enquanto isso, a gente está seguindo assim, desse jeito virtual, né? Ui, você faz a prece para nós? Faço sim. Eu vou convidar todos para que elevem os seus pensamentos aos companheiros da espiritualidade amiga, e que nós possamos nos abastecer neste momento dessas energias, da reflexão do Evangelho, e que nós possamos, o mais rapidamente, buscar colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Lembrando que o Cristo é o caminho, e que sem ele nós não iremos à espiritualidade. Então, que nós possamos desenvolver a fraternidade e o amor dentro de nós e começar a irradiar esse amor, fazendo que os nossos entes queridos, aqueles mais próximos de nós, também possam refletir sobre o seu comportamento e buscarem também essa elevação, essa espiritualização. Então, que nós possamos seguirmos na luta de nos tornarmos indivíduos cada dia melhores. E que assim seja. Graças a Deus. Ui, muito obrigada, viu? Que em breve a gente possa estar juntos aí fisicamente. Se Deus quiser. Gente, muito Tchau, obrigado. obrigada. Uma boa semana para todos. Fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente.